Vocês, estou um pouco sumida, né? Estava devendo esse vídeo para vocês faz tempo. Bom, chegou a hora certa. Pessoal, hoje eu vim aqui para gravar um resumão do terceiro bimestre para vocês. Vamos correr atrás do prejuízo e vamos fazer esse resumão hoje, estudar esse resumão, para que vocês possam estudar para a prova da semana que vem, que a semana que vem nós temos uma semana aí de provas para encerrar o terceiro bimestre, tá certo? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, no slide, ó, resumão do terceiro bimestre, certo? Então vamos lá. O conteúdo e habilidades. Nós vamos dividir, eu vou dividir esse vídeo com vocês em duas partes. A primeira parte, a habilidade é associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente aos processos históricos de sua formação cultural. Qual é o conteúdo que nós vamos estudar aqui? Matrizes culturais do Brasil, raça e etnia e discriminação. A segunda parte é reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade, ou seja, os conceitos demográficos, tá certo? Vamos prosseguir. A primeira coisa que nós vamos ver é sobre a matriz cultural brasileira, que é a identidade brasileira. Essa imagem aqui, pessoal, ela retrata muito bem o que nós somos, né? O Brasil, vamos dizer assim, se nós pegarmos e falarmos assim, olha, o Brasil é um país com vários grupos étnicos. O que isso significa? Nós não temos um grupo étnico definido. Tipo assim, você vai no Japão, você sabe, porque eles têm todas as características orientais. Você vai na Holanda, na Inglaterra, desculpa. Você vai na Inglaterra, a característica é da Inglaterra. Você vai no continente africano, são características do povo africano. O Brasil, ela é uma mistura. Por isso que a gente fala muito em miscigenação. Se nós estamos falando em miscigenação, galera, nós estamos falando em mistura de raças, tá certo? Então vamos prosseguir. Essa mistura de raça. Primeiro a gente vai ver sobre etnia. O que é etnia? É um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura, idiomas, culturas e tradições. Aí nós temos na mesma etnia os índios, um grupo de etnias. Os índios, negros africanos e brancos europeus. E os imigrantes da Ásia, Oriente Médio e Europa. O que aconteceu? Teve, pessoal, essa mistura, essa miscigenação, essa mistura de índios com negros, com brancos, com imigrantes do povo brasileiro. E aqui nós temos, pessoal, a mistura de etnias que nós temos, a nossa cultura. Então, vocês podem perceber por aqui, olha, que a primeira imagem nós temos os indígenas, né? Depois nós temos lá a herança africana ali, né, do candomblé e tudo mais, do Nordeste brasileiro. E depois nós temos aqui também as outras etnias, tá certo? Aí vamos lá. A definição, a raça, vamos entender um pouco sobre a raça. No século XVIII, o termo raça foi amplamente usado para distinguir os grupos sociais de acordo com as características físicas que as definiam. Então, lá no século XVIII, então, tinha raça, né? Vamos dizer assim, os pais de vocês, não sei se alguém já fala, raça ruim, né? Você puxou para a raça do seu pai, né? Que não sei o quê. As mães geralmente fazem isso, né? Então, vamos lá ver o que é raça. Raça, gente, brincando, viu? Vai falar assim, a professora Silvana está falando que a raça do senhor pai é uma raça ruim. Não. Isso acontece pelo seguinte, porque as mães usam muito isso, né? Então vamos lá. Raça é um termo biologicamente impróprio para definir os seres humanos. Não existe raças humanas, e sim raça humana. Então o que aconteceu? Existe a humanidade, né? Não existe assim, você é isso, você é aquilo. Então é raça humana. A palavra raça, ela é usada principalmente pelos brancos colonizadores para justificar a dominação racial do povo que consideravam atrasados.
Então, o que acontece? Os colonizadores começaram a usar muito isso. Aquela raça, aquela definição, aquela coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver aqui, olha. Bom, voltando aqui. Eu posso dizer, voltando, é correto dizer que existe uma raça brasileira? Não. O que nós temos? Nós temos uma miscigenação. Raça é a raça humana, que é igual a qualquer parte do mundo, tá certo? Então, nós temos várias etnias. O que são etnias? São características, ó. Vamos voltar mais um aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Etnia é um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura. Então, raça é o quê? Raça é a raça humana. E etnia é um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura, idiomas e costumes. Aqui no Brasil, o que nós temos? Nós temos uma etnia, que nós estamos acostumados com várias culturas, com uma vária cultura, com tradição de cada lugar, com costumes, com o nosso idioma, tá certo? Então, etnia é isso, é muito bom definir. Raça é só raça humana mesmo, tá certo? Então, vamos lá para a parte 2 agora. Conceitos demográficos. O que é demografia? É o estudo das populações. É a ciência que investiga as populações humanas, fornecendo dados importantes sobre a dinâmica populacional e a sua organização no espaço geográfico. Tá certo? Então, hoje nós temos aqui, ó, os países mais populosos do mundo. Então, o que é demografia? É o estudo da população. Então, nós vamos estudar a população assim, olha, o que acontece a população da China, a população africana, europeia, sul-americana, dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, é isso. Então, vamos ver o número de população de cada local, assim, ó. Os países com maior população. Na China, nós temos 1,38 milhões, igualmente na Índia, que é 1,33, Estados Unidos é 329 milhões, a Indonésia 268 milhões e no Brasil 208 milhões de pessoas, tá certo? Vamos continuar. Aqui nós temos, pessoal, os principais conceitos, tá certo? Primeiro nós temos a população absoluta. O que é a população absoluta? É o número exato de pessoas que vivem em determinado local, determinado território. Então, essa é a população absoluta. Então, eles vão lá. Como que eles fazem essa contagem? Pelo IBGE, tá certo? Por isso que nós temos registros de nascimento, certidão de óbito, é a população absoluta, tá certo? Tanto na zona rural quanto na zona urbana, é tudo, engloba tudo. População relativa é a divisão do total de habitantes pelo tamanho do território. É também conhecida como densidade demográfica. Essa população relativa, pessoal, é assim, olha, eles pegam o tamanho de Vargem e a quantidade de pessoas que moram em Vargem, que estão aqui. E aí eles vão fazer a população relativa. Tipo assim, se você pegar um espaço, vamos supor, pegar um exemplo. Você pega toda a população de Vargem e coloca dentro da cidade de Itobi. A população relativa de Itobi vai ser maior. Se você pegar toda a população de Itobi e colocar dentro de Vargem, como que vai ser? Vai ser diferente. Então é assim que se faz a população relativa. É a divisão total de habitantes pelo tamanho do território. Taxa de natalidade é o número de nascidos em um dado lugar. Não sei se vocês já observaram assim. No jornal aqui da nossa cidade sempre aparece assim, ó, último nenê nascido, última criança nascida no ano de 2020. Aí eles vão lá no hospital pelos dados, aí pega lá assim, o último nenê que nasceu. Quando que esse nenê nasceu? Às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro. É o último bebê que nasceu. Depois, nasceu um outro dia 1º à meia-noite 1, às 0 horas e 1 minuto. É o primeiro bebê de 2021. E aí se conta a taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher em um determinado período e território.
Um exemplo, a mulher, né? A mulher ficou grávida no ano de 2019. Ela entra pela taxa de fecundidade. Silvana, mas ela ficou grávida em 2019 e a criança nasceu em 2020. A taxa de fecundidade é de 2019 e a taxa de natalidade vai contar em 2020. Não sei se deu para vocês entenderem. Taxa de natalidade é quando nascem as crianças. E taxa de fecundidade é quando a mulher engravida, tá certo? Taxa de mortalidade é o número de falecimentos em um determinado local. Por isso que tem a certidão de óbito, tá certo? Então, são dados assim extremamente importantes. Por que são dados extremamente importantes? Porque vai lá contar na população absoluta e população relativa. Eu preciso do número de mortalidade, da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, porque através da taxa de mortalidade, pessoal, eu vou estar sabendo o número de falecidos, por isso que é extremamente importante. Hoje isso, vamos dizer assim, não é falsificado, né? Porque antigamente, né, lá em 1900 e bolinha, vamos assim dizer, 1900 e bolinha não, 1950, 1945, até 1960, em regiões mais pobres, geralmente a taxa de natalidade ela não é contada. Por quê? Porque muitas pessoas tinham os filhos em casa e não levavam para registrar. Só para vocês dar um exemplo. A minha avó, que hoje não está mais entre nós, né, ela faleceu, ela nasceu em novembro e ela foi registrada só no outro ano, em março. Então ela falava que ela tinha duas datas de aniversário. E isso quando os pais não registravam essas crianças, tá certo? Agora vamos lá no crescimento vegetativo. Ele é obtido extraindo a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos pegar um exemplo. Nasceu 100 crianças, 100 bebês. E morreram 99 pessoas. Aí o que é? Qual que foi o crescimento vegetativo? Qual que foi o crescimento natural? 1. Então, aumentou. Vamos supor que nasça 50 crianças e morre 200. Então, a taxa, o crescimento vegetativo vai ser negativo, tá certo? Aí nós temos o crescimento migratório. É a taxa de crescimento de um país obtida pela divisão entre o número de imigrantes, pessoas que chegam em um país, e número de emigrantes, pessoas que saem do país. Então, eles fazem todos esses cálculos, né? Quem chega em um país é imigrante, quem sai do país, eles têm todos esses dados. Crescimento demográfico é obtido por meio da razão entre o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico. O que eles fazem? Quanto que cresceu? Não pegou lá, não fez as contas. Nasceram 100, morreram 110. Então, teve um crescimento negativo, não cresceu. Ou vamos pegar outro exemplo. Nasceu 50, morreu 40. Teve um crescimento de 10, né? Teve um crescimento vegetativo. Porém, o número de pessoas que chegaram no país foi maior do que o número que saíram. Aí esse é o crescimento demográfico, é entre a razão, entre o crescimento vegetativo e o crescimento migratório. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é a migração massiva de pessoas que saem do meio rural para o meio urbano, que é o exemplo da minha pessoinha aqui, êxodo rural. Só que o que acontece? O êxodo rural é quando eu deixo de morar na zona rural e vou morar na zona urbana. E vamos supor, eu saio aqui do meu recanto feliz e vou morar na cidade. Isso é uma migração massiva de pessoas que saem do meio rural para o meio urbano. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente as pessoas não tinham a comodidade, né? Eles não tinham a comodidade que nós temos hoje. Antes, então, o êxodo rural era mais intenso, principalmente na época da Revolução Industrial e tudo mais. Expectativa de vida também é conhecida como esperança de vida. É o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos no mesmo local poderá viver.
Aqui no Brasil, se eu não estiver muito enganada, é de 75 a 80 anos de vida, em algumas regiões. Em algumas regiões do continente africano, a expectativa de vida ou esperança de vida chega a ser 46 a 50 anos, né? Isso vai muito do local que as pessoas vivem. Aí aqui, olha, tem certinho para vocês a expectativa de vida de cada região. Vamos pegar aqui no continente africano, aqui ó, a África do Sul, aqui embaixo. O que que nós temos? Ó, a expectativa de vida ou esperança de vida, nós temos 50 de 59 anos a expectativa de vida. Olha a Austrália. A Austrália é desse lado, canto direito, aqui, olha. Ela tem de 80 a 89 anos de vida. Olha o Brasil. O Brasil ele tem de 73 a 74 anos de vida. A mais baixo mesmo é o continente africano. Olha o europeu. Olha o Canadá. Olha os Estados Unidos, né? Então aqui nós temos a esperança ou expectativa de vida, tá certo? Aí vamos lá, que eu coloquei para vocês para mostrar. Então aqui nós temos população absoluta, total de população de um país. País populoso, população absoluta grande. População relativa é a densidade demográfica, habitantes versus com a área de quilômetros quadrados. País povoado é a população relativa grande. Índice, indicadores demográficos, o PIB, renda per capita, taxa de natalidade, esses são os indicadores, tá certo? O IDH é a qualidade de vida, taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, hoje está bem baixa, né? Antes tinha mulher que tinha 10, 12 filhos, hoje tem 2, né? 2, 3, 1 no máximo, né? É taxa no mínimo, né? Vamos dizer assim. Tem mulheres que tinham muitos filhos porque eles achavam que as pessoas, quanto mais filho, iriam ajudar mais em casa. A taxa de natalidade, que nós já falamos, a taxa de mortalidade. Aqui nós temos a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é as crianças que morrem até 1 ano de vida. Nasceu morto. Tem lá, estava com 8 meses, já conta como mortalidade infantil. Morreu com 9 meses, mortalidade infantil, tá certo? Dúvidas? Quem tiver dúvidas, por favor, podem me chamar no WhatsApp, no particular. Estou aqui à disposição, tá certo? Fiquem bem e até mais.